Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Hoje eu vim mostrar para vocês aqui como fazer a instalação e vou explicar as principais funções aí para você melhor utilizar o IVNG, tá pessoal? Ainda tem muita gente que tem dúvidas, eu recebo muitas dúvidas de coisas bem simples dentro do IVNG, que eu vou tentar explicar para vocês aí como resolver, ou tentar dar um guia aí para vocês, pelo menos, tá pessoal? O IVNG para mim hoje é o melhor emulador de Network Devices. Ele vai cobrir tanto a parte de Layer 2 de switch, você consegue fazer emulação de switch, roteamento, você consegue fazer diversas famílias de routers Cisco, Huawei, Juniper. Você consegue emular na verdade diversos firewalls. Por exemplo, a linha toda da Fortinet, você consegue Firepower, Cisco ASA, você consegue balanceadores de carga, você consegue integrar com seu IVNG também, como o F5. Então praticamente tudo que você vai encontrar no dia a dia, você consegue emular também, tá pessoal? O IVNG ele tem duas versões aqui. Isso aqui antes de mais nada, essa daqui é a página principal do IV, tá? E ele vai ter duas versões principais, que é a versão paga, que é a versão Professional, e a versão Community, que é uma versão free, que os desenvolvedores eles mantêm atualizadas as duas versões. Obviamente eles dão mais prioridade para Professional. Por exemplo, por ano devem sair mais ou menos umas 4 ou 5 releases para Professional, e da Community deve sair umas duas, sai bem menos para Community. Porém, as duas versões são bem estáveis, e eu vou falar um pouquinho da diferença das duas. Quando você vê lá o pessoal utilizando a Professional, ele vai ter aqueles links que eles conseguem criar curva dentro dos links. Ele vai ter algumas features de cluster, ele vai ter algumas features de você consegue criar usuário para certas pessoas específicas. Por exemplo, você consegue publicar um lab e criar vários usuários conforme com permissões diferentes. Ele tem várias features a mais do que a versão Community, só que para quem está começando com redes de computadores, a versão Community funciona muito bem e cobre praticamente tudo que você vai precisar. Eu mesmo até hoje só utilizo a versão Community. Eu não achei necessidade ainda de ter que pagar a versão paga, tá pessoal? Então assim, para você fazer aqui, ó, você tem... Deixa eu mostrar para vocês. Aqui você vai ter sempre na primeira página os últimos releases, né? Então essa daqui é a Professional Edition. E aqui vai ter a Community. Cadê? Deixa eu ver. Não vai mostrar a Community Edition aqui. Mas quando você clica aqui em Community, ele vai abrir essa página aqui para você e vai mostrar quais foram os últimos releases para a versão Community. Galera, para você, a primeira dúvida que muita gente manda que acontece? A galera acaba baixando a versão Professional ao invés da versão Community e acaba não conseguindo emular nada. Começa a aparecer alguns erros específicos lá de licença quando você tenta subir algum router, algum switch, e o cara não consegue emular, tá? Então a primeira coisa aqui é você entrar na página correta de downloads e baixar a versão Community. Isso é importante, tá pessoal? Você vai clicar aqui, primeiro clica aqui na aba de Community, ele vai abrir essa tela aqui para você. Você vem aqui em Download Links, clica aqui, ele vai abrir essa tela aqui para você, tá? Então ele vai ter algumas versões aqui. As primeiras que vão aparecer para você são as Professional. Então essa daqui você precisa comprar uma licença para poder utilizar. Então a gente vai descer aqui. Essa daqui é a Free EV Community Version. Então você vai ter duas releases aqui específicas, tá? Você vai ter a versão ISO, que você pode baixar e fazer a instalação por ISO. E você vai ter uma versão OVF, que praticamente é só você baixar e adicionar dentro do seu VMware Workstation. Ou então você pode utilizar, tem aquele outro hypervisor, acho que é QEMU, se não me engano, Linux, e que você consegue utilizar em ambos, tá? Eu estou utilizando aqui o VMware Workstation Player Free, que é esse cara aqui, ó. Eu gosto bastante dele porque ele é bem simples.
Você não precisa pagar nada, é só baixar e instalar na versão paga. Ele vai mostrar aqui para você que é uma versão não comercial, só que você não tem todas as opções do que a versão paga tem, tá? Mas também você não precisa, é bem básico, bem simples e é só praticamente fazer a instalação. Então você vai clicar aqui, eu vou usar o Google Mirror aqui, então fazer o download mesmo assim. Aí você vai clicar, ele vai ser 2.7 GB, então pode ser que demore um pouquinho para poder fazer o download. E ele vai mostrar uma paginazinha, um ponto zip desse tipo aqui, que é o iv-com-5.0.1, que é a versão que você está baixando. E vai estar zipado, é só você tirar o zip, que ele vai mostrar para você aqui o VMDK do IV 5.0, tá? O que eu vou fazer aqui? Como eu já tenho uma máquina virtual aqui, eu vou deletar ela, antes de mais nada, para a gente poder criar uma do zero. Vou fazer o import dessa máquina virtual aí. Então o que eu vou fazer aqui? Vou clicar com o botão direito aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir com. Deixa eu procurar o VMware Player. Dou um OK. Vamos ver como é que ele vai aparecer para mim. Ah, ele deu um erro dizendo que está corrompido. Beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Acho que vai ser mais fácil fazer por aqui. Eu vou clicar aqui, eu vou abrir o VM Workstation Player, vou clicar em File. Deixa eu tentar clicar em Open aqui. Deixa eu ver se por Open vai. Vamos abrir essa. Vou colocar o nome aqui de IVNG. Vou colocar como teste. Não, vou colocar IVNG1. Vou dar um import aqui. E ele vai começar a fazer um import da minha VMware para dentro do meu VM Workstation, tá? É importante você ter um espaço em disco livre para poder utilizar o IVNG, até porque quando você for colocando mais imagens dentro da sua máquina virtual, você vai precisar de mais recurso. Processador e memória eu vou mostrar aqui como que ele vem importado, não é tão importante. Mas tem algumas situações aqui que eu vou mostrar para vocês. Aliás, é importante processador e memória porque a quantidade de hosts e de máquinas que você vai precisar utilizar, conforme você vai escalando o seu lab, mais recurso ele vai precisando. Mais memória, mais CPU, mais disco. Então tem equipamentos que você precisa de pelo menos... para instalar um equipamento, às vezes você precisa de um disco de 100 GB dentro do seu AVM Workstation. O meu conselho, eu já fiz um vídeo sobre isso, é que você tenha um servidor específico só para fazer emulação. Você pode comprar uma torre pequena, ou então um desktop um pouco mais parrudo, ou um laptop mesmo com 32 GB de RAM, você já consegue rodar bastante coisa. E vai ajudar bastante você, tanto no trabalho quanto nas certificações. Eu acho que vale muito a pena, tá? Uma outra dica, galera, esse daqui é uma dica que eu utilizo bastante. Esse daqui tem um cara chamado Windows Client Side. Esse cara aqui, ele vai ser como se fosse um kit de ferramentas para te ajudar a utilizar o IVNG. Por exemplo, ele vai vir aqui já com Wireshark 3.0, ele vai vir com Ultra VNC para você poder fazer a conexão direta para o seu laboratório usando VNC. Ele vai ter o put 73 aqui, 073, esse plink aqui que eu não faço ideia do que é, mas está dizendo que é para o Wireshark. Os warpers necessários aqui. Ele vai modificar os registers da sua máquina. Ele vai ter uma modificação para caso você precise usar o Security CRT. Isso daqui é importante, é bem bacana para você que tem o Security CRT na sua máquina. Mesma coisa aqui embaixo, e ele vai detectar automaticamente a versão do seu Windows, tá? Então você baixa esse client aqui também, vem aqui no Integration Pack, faz o download dele e instala, tá, pessoal? Esse daqui também, ó, esse é bem bacana. Acho que esse daqui é bem interessante também, que é o EV Resource Calculator.
Ele é uma planilhinha que você vai baixar aqui do Mega, que ele vai mostrar o quanto cada máquina virtual vai precisar de memória e quanto que ele vai precisar de CPU e de espaço em disco para cada equipamento, tá? Você também pode vir aqui em documentação e ele vai ter aqui, ó, deixa eu pegar aqui, Community Professional, Supported Images, deixa eu ver. Essas aqui são as imagens suportadas. Ele tem uns how-to aqui. Quando você vem em how-to, por exemplo, eu quero instalar um checkpoint, clica nele aqui. Ele vai mostrar aqui o formato do file name que você vai precisar, a quantidade de CPUs virtuais, quantidade de VRAM, que você vai precisar e o tipo de console que você vai ter que conectar. Então, praticamente todas as máquinas virtuais que são suportadas aqui no IVNG, o Big IP, por exemplo, ele vai mostrar aqui 4 vCPUs e 4 GB de RAM. Então praticamente todas as máquinas virtuais você consegue achar fácil quanto você precisa de recurso para poder instalar, tá, pessoal? Beleza, aqui ó, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Ele precisou de 8 GB de RAM. Então acho que é o mínimo que ele precisa para poder subir. Processador aqui. Isso daqui é a segunda coisa que mais me perguntam o porquê que as máquinas virtuais da galera não sobem. O IVNG ele vai ter, acho que se não me engano, 3 formas de emulação. Ele vai utilizar uma base de QEMU, ele vai utilizar uma base de IOU, que são QEMU na verdade é uma virtualização em Linux. Você vai ter um hypervisor e o equipamento vai estar sendo nossa, ele vai ser virtualizado utilizando uma base Linux. O IOU são aquelas imagens Cisco que você vai adicionar dentro da, acho que é PNet, o NetLab. Tem uma pastinha específica lá que ele vai rodar direto sem precisar ser uma imagem QEMU. E acho que tem as imagens de IOU também, que são aquelas imagens que você utilizava no GNS3, galera. São aquelas imagenzinhas bem simples, você só coloca lá e ele roda direto. Você não vai ter problema para as imagens do GNS3 e nem para as imagens do IOU, se você fizer tudo certinho. Tem um outro vídeo aqui no meu canal explicando como fazer o download das imagens e um how-to como fazer funcionar dentro do IVNG os IOUs. O que você vai precisar é ficar esperto quando você for emular alguma imagem baseada em QEMU. Essa opção aqui, Virtualize Intel VT AMD VR RVI, sei lá das quantas, precisa estar flegada, tá, na sua VM aí. Por quê? Porque isso daqui habilita que o seu processador trabalhe com virtualização das CPUs, tá? Tem uma outra opção na BIOS também, quando você tiver seu servidor, seu desktop ou seu laptop, que você precisa habilitar, tá? Então assim, se você tiver feito todo o processo aqui do vídeo, pegou uma imagem de um Fire, de um Fortinet da vida, e ele fica toda hora rebutando quando você tenta startar, pode ser esse o problema, tá, pessoal? Você pode só flegar aqui e verificar na sua BIOS se a parte de virtualização do processador também está habilitado, beleza? Esse daqui é muito importante, galera, mas muita gente trava nessa parte aqui, tá? HD 60 GB de disco, adaptador, galera, eu deixo no automático aqui, tá? Então ele vai fazer um bridge automático da minha rede aqui. Ele vai pegar um IP da minha NIC aqui que eu estou utilizando, vai pegar um IP específico, então vai ser só praticamente, ele vai pegar um DHCP, lógico, então, e vai ser só praticamente eu vou conectar direto lá e ele vai funcionar bem. Mas você pode criar o VNIC aqui também em modo nateado, se você quiser publicar esse servidor para a internet ou fazer alguma coisa nesse sentido. Você pode clicar aqui, ó, Custom. Ele vai, quando você instalar o seu VM Workstation Player,
ele vai criar algumas nicks, algumas loopbacks automaticamente. Por exemplo, VMnet1, que é de host, VMnet8 de NAT. Então, cada uma dessas VMnets aqui, você pode colocar aqui para o seu IVNG funcionar, tá? Por enquanto eu não vou mexer não, eu vou deixar em bridge mesmo. E vou subir a máquina para a gente dar uma olhada como é que é a cara dela. Galera, eu tô vendo aqui, o vídeo já tá em 15 minutos. Eu sempre tento fazer alguns vídeos mais curtos pro YouTube pra não ficar tão grande, mas não tem jeito, galera. Ó, beleza, galera, subiu aqui. Ó, o nosso usuário principal aqui, o default, vai ser o root. Praticamente todo distro Linux, o usuário que vem como inicial é root. E a senha é Eve. Então vamos lá. Vou aqui colocar root, senha Eve. Beleza. Então ele vai falar aqui para eu trocar essa senha root. Vou colocar uma senha que eu gosto aqui, que eu conheço. Troquei. Ele vai pedir o hostname aqui. Vou deixar como IVNG. DNS, você pode colocar qualquer um, não tem problema. Método de conexão de gerência, se vai ser DHCP ou estático. Eu prefiro deixar como DHCP, porque se você trocar de rede, de notebook ou qualquer coisa, você não precisa ficar alterando, só dá um OK. NTP server eu não vou colocar, acho que não precisa, não tem necessidade aqui, a não ser que você for utilizar, se você for utilizar o IVE em algum ambiente corporativo, aí talvez seja bom você ter um NTP. Proxy server eu pode colocar como direto mesmo, como OK, não tem problema, a gente não vai utilizar proxy. E aí ele vai fazer o reboot de novo. Vamos esperar ele subir. Já deixar pronto para conectar nele aqui e mostrar algumas coisas dele. Beleza, galera, vocês podem ver aqui, ele pegou o IP 192.168.1.109. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, http 192.168.1.109. Essa é a cara do IVE Community, tá, pessoal? Usuário admin, senha IVE. Ele vai aparecer para você a primeira dashboard aqui. E aqui ele mudou um pouco, tá? Aí ele vai ter algumas informações aqui, canal de YouTube, fórum. Aqui vai ter as informações de sistema, o quanto que você está gastando, está utilizando para cada node, para rodando os nodes QEMU, o Dynamics. Ah, lembrei o nome, ó. Os Dynamics são aqueles que eu falei para vocês, os nodes de GNS3. Você tem Dockers também e VPCs aqui, se você quiser ver aqui. Aqui tem alguns systems logs, tem um stop all node. Se você estiver dentro de um laboratório, você pode fazer um stop em tudo. Management, aqui é a questão de usuários que eu tinha explicado. Eu acho que nessa última versão pode ter alguma situação que você tem alguns usuários que possam modificar ou então só ter leitura dentro dos seus laboratórios. Aqui você tem os ícones, tá, pessoal? Aqui é para selecionar tudo, adicionar um novo lab, mudar um nome de um item, mover, deletar os itens selecionados, importar.
exportar. Se você quiser importar um lab, você pode importar por aqui. Se quiser exportar o lab também, você exporta por aqui. E aqui é um refresh. Então vamos criar um laboratório novo aqui de teste. Vou colocar aqui, ó, teste. É a versão 1, autor sou eu, Diego LC10. Aqui você pode colocar uma descrição e alguma task se você quiser, tipo, sei lá, adicionar um roteador XPTO. E essa daqui é a dashboard principal que você vai trabalhar, tá? Aqui na esquerda você vai ter uma série de menus aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é para você adicionar um objeto, por exemplo, você quer adicionar um node. Aqui você vai selecionar o node que você quer adicionar. Por exemplo, o VPCS, aliás, VPCS, isso aí, é o Virtual PC. Você pode criar um PC virtualzinho aqui só para teste, por exemplo. Vou dar um start nele aqui. Você pode adicionar uma network. O que é uma network, pessoal? Uma network é um ícone de nuvem. Opa, não, ele não está como nuvem aqui não, esse aqui está como um ícone de net. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pera aí. Que é uma rede específica que vai se comunicar com a sua rede externa, tá? Lembra daqueles VNICs que eu mostrei ali no VM Workstation? Você pode criar um ícone aqui para fazer essa comunicação também. O que eu utilizo bastante aqui é um network direto para minha rede de gerência. Isso daqui é bem bacana. Você clica nele aqui, ele vai mostrar um ícone aqui da sua rede de gerência. Por exemplo, a minha rede de gerência é essa daqui, ó, 192.168.1.109. Se eu colocar um switch aqui e conectar essa rede de gerência a esse switch e colocar um node dentro desse mesmo range de IP, por exemplo, eu coloco aqui esse cara aqui como... Deixa eu fazer um teste, peraí. Detalhe, tá? Você tem que sempre dar um stop no node para poder alterar qualquer coisa nele. Se você quiser alterar ou então conectar esse cara nesse daqui, você vai ter que dar um stop nele e depois você vai ter que dar um start de novo, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu continuar aqui com o menu. Você consegue adicionar uma foto. Você pode baixar uma foto de uma topologia, por exemplo, ou de um, sei lá, de um data center, se você quiser, e colocar dentro da sua topologia aqui. Você consegue um custom shape, por exemplo, eu quero colocar um quadrado, nem precisa de nome, mas sei lá, só para vocês terem uma ideia, um quadrado azul que seja aqui, ó, um quadradinho azul que você pode colocar como topologia, por exemplo, sei lá, ou como data center 1, um círculo para você colocar que é uma área do SPF, por exemplo, você pode criar aqui. O que mais? Você pode colocar texto, tá, pessoal? Ó, colocar o texto de teste aqui, salvar. Então esse daqui é o nosso texto de teste, nossa rede teste aqui. Que mais? Aqui vai mostrar a lista de todos os nodes que você tem dentro da sua topologia. Ele vai mostrar para você a quantidade de CPU, quantidade de memória, o nome dele, se tem uma initial config configurada nele, a startup config, se você colocou alguma startup config para todos os nodes aparecerem a mesma configuração, o ícone dele, por exemplo, esse aqui é de desktop, então bem simples. Aqui em Networks ele vai mostrar as networks que eu adicionei nesse lab. Por exemplo, aqui eu tenho uma bridge que vai para minha, que ainda não tenho nenhum node conectado, mas eu tenho aqui uma segunda que é o que vai para minha rede externa, que é a Adnet, que tem esse VPC aqui conectado. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Quando você clica no ícone, você pode dar um stop, você pode dar um config, você pode dar um edit nele aqui, ó. Quando você clica aqui no edit, ele vai mostrar várias opções. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma startup config para um switch, você consegue adicionar aqui. Se você quiser adicionar memória, CPU no equipamento ou mudar, customizar o ícone, você consegue fazer sempre no Edit Node. Tem essa opção de Start e Stop, né, que é bem direto. Você vai startar o Node ou vai stopar. Você tem a WIP, que você vai
voltar à configuração de fábrica do Node. Por exemplo, eu tenho um roteador que eu fiz todas as configurações erradas. Eu dou um whip nele, ele volta para a configuração default do equipamento, tá? Você tem export config, você pega a configuração e exporta para dentro, e tem a capture, que você vai capturar o tráfego dentro desse Node como se fosse um Wireshark. Tem para deletar aqui também, tá, pessoal? Você pode deletar. Opa, pera aí, minha gata. Você pode deletar o Node por aqui, tá? Lembrando, você só pode fazer conexão de nodes com o Node desligado. Você só pode alterar qualquer coisa com ele desligado, aumentar a CPU, aumentar a memória, e depois você tem que startar de novo, tá? Pode acontecer de você ter alguns nodes que precisam de mais memória, de mais CPU, e ele fique reiniciando por falta de recurso. Então isso é importante também, tá? Dá uma olhada na página principal do IVE, qual que é o mínimo de recurso que esses caras precisam. Beleza, galera, aqui são as startups configs que você pode adicionar nos equipamentos para quando eles já iniciarem com uma configuração específica. Aqui você vai ter objetos de configuração que você tem configurados aqui. Por exemplo, eu tenho esse quadrado e um texto, bem simples. Aqui, More Actions, você tem Start All Nodes, quando você quer startar todos os nodes do seu IVE. Só clicar aqui que ele vai startar. Fazer o Stop, fazer o whip, mesma coisa. Console, você pode clicar aqui para fazer o console de todos os equipamentos da sua rede. Exportar todas as configurações, editar o lab, exportar configurações aqui também, deletar todas as startup configs. Tem uma série de opções bem básicas aqui. Você tem um refresh topology, quando você faz alguma alteração você pode dar um refresh aqui. Aqui é o tamanho do seu zoom. Status. O status é aquele onde mostra a quantidade de memória, CPU e disco que você está usando para cada node, tá? Dentro do seu laboratório. Muitas vezes você vai estar com a CPU lá em cima ou com a memória lá em cima, você pode provisionar mais aqui dentro do seu VM Workstation. Beleza, os detalhes do lab, ele tem um ID aqui e o nome dele, coisa bem besta. Você pode fazer um lock do lab para que ninguém possa alterar nele. Por exemplo, você está fazendo uma alteração e você tem outros usuários na mesma rede usando esse mesmo IVE, você loca o lab e ninguém mexe. Tem o Dark Mode, você muda a tela aqui para ficar escura. Eu acho bem mais legal do que o Light Mode. Fechar o lab e logout. Bem simples, pessoal. Beleza. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, um minuto. Voltando aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona a estrutura desse cara aqui, tá? Então eu estou conectando via PUT no meu IP aqui 192.168.109. Ele vai pedir para eu aceitar aqui do SSH. Beleza, eu vou logar aqui como root e colocar a senha que eu tinha cadastrado como root, na senha de root no início, tá, pessoal? Bom, então assim, ele é um Linux, galera. Ele é um Linux puro, que você vai ter tudo que você conhece de Linux, você consegue fazer aqui, consegue fazer grep, consegue fazer ls, consegue fazer o que você quiser aqui, como se fosse um Linux normal. Deixa eu mostrar aqui o caminho principal. Ele é, se não me engano, apt/unetlab, que é onde ele vai ficar. Deixa eu mostrar aqui. Beleza, esse daqui é a pasta principal onde você vai jogar, onde vai ter todas as suas informações do Unetlab. O IVNG, para quem não sabe, veio de origem do Netlab, que também antigamente, antes do Netlab, tinha mais um que era acho que era Dynamics, se não me engano, que eles foram evoluindo o software até chegar no IVNG Professional, que é a última versão, tá? Por exemplo, aqui a gente vai ter a pasta chamada Addons, e aqui dentro de Addons você vai ter aquelas três estruturas que eu tinha tinha falado antes, que é a Dynamics, que aí são os nodes que você emula igual aqueles que você emulava no GNS3,
IOU, que são as imagens da Cisco, Layer 2 e Layer 3, que você pode colocar aqui, e QEMU, que são as imagens que você vai precisar adicionar aí, tá, pessoal? Que são aquelas que vão ser virtualizadas, dos equipamentos virtualizados. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, o que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Vamos entrar aqui no QEMU. Eu não tenho nada aqui, tá? Então, se eu tivesse que adicionar, por exemplo, deixa eu colocar aqui um F5. Você precisa colocar aqui dentro da pasta QEMU, criar uma pasta aqui dentro com esse nome aqui, ó, Big IP traço, aí a versão que você vai colocar para o Eevee reconhecer que é um Big IP aqui, tá? O que eu acho mais fácil, galera? Eu acho mais fácil você usar o WinSCP para poder gerenciar isso daí. O porquê? Porque assim, tem muita gente que não conhece Linux. Eu mesmo não sou grande coisa em Linux, galera. Mas você consegue conectar aqui, ó, 192.168.1.109, usuário root, a senha que eu coloquei lá. Deixa eu colocar aqui. Beleza, ele vai fazer o login da mesma forma que você fez via SSH. Ele vai fazer a mesma coisa. Você sobe aqui na pasta, você sobe uma pastinha aqui que ele vai aparecer para você também todas as pastas. Temp, user, /var, /etc, vai aparecer tudo aqui. Então você entra aqui em OPT. Aqui você vai entrar em UNetLab. Aqui você tem os addons. E aqui é onde você vai jogar as imagens, por exemplo, QEMU. Eu quero criar uma imagem de F5, igual eu vi aqui na documentação. Eu vou copiar esse cara aqui, vou criar uma nova pasta, um novo diretório, vou colocar esse nome aqui. Eu deixo como padrão aqui para eu não ter que ficar mexendo em escrita, leitura e etc. Vou dar um OK, pego a imagem, a maioria das imagens, o formato dela termina com .qcol2, então aí você vai jogar a imagem como qcol2 aqui, e automaticamente tem um comandinho que você precisa usar, galera. Deixa eu pegar ele aqui, que é esse aqui, ó, /opt, /netlab, /whoppers, /unl _whopper -a fix permission, que ele vai setar a permissão do usuário de sistema dentro do EVE-NG para ele conseguir enxergar essa pasta e fazer funcionar, tá? Aqui eu voltei aqui, dei o fix permission. Vamos esperar ele terminar aqui. Beleza, foi. E aqui dentro do nosso lab, teoricamente, a gente tem que começar a enxergar. Dá um F5 aqui. Um F5 aqui, F5 Big IP LTM Virtual Edition. É isso daqui que vai aparecer para vocês quando você colocar um node corretamente, tá, pessoal? Por exemplo, aqui você vai escolher a quantidade de nodes que você pode adicionar. Aqui a imagem, se você tiver mais de uma imagem dentro dessa pastinha que a gente acabou de criar, você pode escolher aqui. O nome do node, o ícone do node, você pode escolher, tem vários ícones aqui já pré-definidos e você pode adicionar também, tá? Tem alguns que você pode criar. Por exemplo, você quer colocar um ícone mais bonito, um ícone que da sua preferência, você consegue colocar. Aqui embaixo, geralmente ele já vai vir com algumas opções setadas, geralmente eu não mexo, mas quantidade de CPU, quantidade de RAM, portas de conexão, por exemplo, aqui tem 4, tipo de QEMU, versão de QEMU, QEMU-ARC, QEMU-NIC, isso daqui geralmente eu também não mexo, e a console que você vai ter que utilizar para conectar nele, que vai ser via Telnet. Criou o nosso node. Só que nesse caso aqui ele não vai funcionar, porque eu não joguei a imagem do QCOL2 lá dentro. Eu tenho vários vídeos aí, você pode pegar qualquer vídeo que eu estou ensinando aí a emular qualquer tipo de equipamento, que você vai entender rapidinho como é que funciona esse processo, tá, pessoal? Uma das coisas que eu quero mostrar aqui também, deixa eu tentar mostrar, galera. Vamos ver se eu consigo.
Tô tentando dar o start aqui. Lembra desse comandinho aqui, tá? Isso aqui é bem importante, esse fix permission. Toda vez que você criar uma imagem nova, você sempre vai precisar usar esse fix permission. Vamos ver se eu consigo dar um refresh aqui, dar um start. Beleza, ó, quando você clicar... outro detalhe que eu esqueci de explicar. Para você conectar no equipamento, você tem que clicar 2 vezes nele quando ele estiver funcional, tá? Quando ele estiver azulzinho. Então aqui, ó. Aqui é um node virtual, que eu nem sei... Vamos ver o que ele mostra pra gente de opção. Ele vai ter opção de ARP, vai ter opção de save, ping. Deixa eu ver se eu encontro alguma opção interessante aqui. Ele não mostra tipo o IP que eu tenho agora. Sleep version, IP, load, print, show. Vamos ver se ele tem alguma coisa aqui no show. Ó, ele não tá com nenhum IP aqui. IP address, vamos ver se ele aparece alguma coisa, tipo, olha lá, ele tem máscara e gateway que eu preciso colocar. Vamos pegar um IP de DHCP, vamos ver se ele funciona. Ele vai tentar pegar um IP do DHCP da minha rede. Beleza, ele pegou um IP aqui. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Ele pegou o IP 192.168.1.111. Deixa eu tentar fazer um ping para minha rede interna aqui, ó, 192.168.1.109. Ó, eu estou conseguindo pingar de dentro dele para minha rede externa. Então, teoricamente, eu consigo também me comunicar da minha rede de gerência para dentro do meu laboratório, tá? Acho que a última dica aí que eu quero deixar, que muita gente me pergunta como é que faz para poder criar essa rede de gerência e se comunicar. Você tem que tomar cuidado com algumas coisas. A primeira é, dependendo da versão do seu Windows, o Windows Defender pode estar bloqueando a sua comunicação com o seu laboratório. Então é importante você desativar o Windows Defender quando você tiver, se você tiver algum problema de conexão. Por exemplo, você tem a dashboard lá do Fortinet, do FortiGate. Você tem o acesso à GUI dele. Você não está conseguindo acessar, mas você consegue pingar, por exemplo. Tenta desabilitar o firewall, o antivírus da sua máquina e faz os testes de novo, tá? Isso daí acontece bastante. Eu não consigo jogar, eu só consigo jogar uma imagem para dentro de um router, ou sei lá, essa semana, acho que mês passado eu precisei atualizar a versão do meu CSR1000V que eu uso no meu laboratório do SD-WAN. Para fazer para poder jogar a imagem para dentro do meu router, eu precisei desabilitar todo o meu firewall da minha máquina, senão eu não conseguia. Então é importante, tá, pessoal, para você não ficar quebrando a cabeça de tipo, não está funcionando, sei lá, por que não está funcionando. Outra situação que aconteceu comigo já, tá? Dependendo da WLC, dependendo do firewall que você está utilizando, ele pode ter algum problema de TLS. Então você pode ter que usar algum browser mais antigo, como o Internet Explorer, ao invés do Chrome. Fica de olho também, certificado, problema de certificado também. Às vezes, dependendo da sua configuração de browser, você não consegue conectar no equipamento. Então eu sempre aconselho utilizar o Mozilla, que ele sempre dá a opçãozinha lá para você burlar isso daí. Ou manter, sempre ficar esperto com essa situação, tá, pessoal? O que mais, pessoal, que eu posso falar para vocês sobre o IVNG? Eu acho que o vídeo aqui, ó, já tá dando mais 11 minutos aí. Ele ficou bem grande, mas eu acho que ficou bem explicado de como fazer o passo a passo aí utilizando o VM Workstation, quais as principais ferramentas que você vai utilizar. Você tem uma gama de imagens. Aqui no meu canal mesmo eu coloquei um monte de imagens. Tem IOU, tem Fortinet, tem sei lá, qualquer imagem que você quiser você consegue fácil aí na internet, nos fóruns. E se vocês precisarem de alguma imagem específica, por favor, deixa aqui no comentário. Eu vou criar um ícone, um link específico no G-Drive. Você faz o download da imagem direto. Não precisa ficar quebrando a cabeça e nem se matando procurando por aí, tá bom, pessoal? É isso, galera. Eu queria tirar essas dúvidas básicas aí do IVNG. Se você tiver alguma outra dúvida,
por favor, comente aqui no vídeo. Eu vou tentar responder assim que possível, né? Porque minha vida também é corrida pra caramba. E beleza, galera. Obrigado aí. Obrigado pelo apoio aí. Muita gente o canal tá crescendo pra caramba. E só tenho a agradecer aí. Acho que eu fico bem feliz quando o pessoal comenta, quando o pessoal curte, quando o pessoal compartilha em outras redes aí, viu? Muito obrigado, pessoal.